Pode informar seu nome completo e soletrar, por favor? Andrew Rolfs, sobrenome soletrado R-O-L-F de Fábio, S de Samuel. Qual é a sua ocupação? Sou detetive do escritório do xerife do condado de Dodge. Há quanto tempo você trabalha no escritório do xerife do condado de Dodge? Já faz quase 20 anos. E qual é a sua função atual? Sou detetive. Há quanto tempo você trabalha como detetive? 13 anos. Vou direcionar sua atenção para o dia 25 de junho de 2024. Você estava trabalhando para o escritório do xerife nessa data? A sua divisão de detetives foi designada para investigar denúncias de pessoas desaparecidas? Sim. E você trabalhou basicamente com uma parceira nesse caso? Sim. E quem era essa pessoa? Detective Justin Cotton. E seria justo dizer que você e Justin Cotton, como isso... Bem, quem era a pessoa desaparecida neste caso? Crystal Rush. E é justo dizer que a investigação do desaparecimento de Crystal Rush evoluiu de forma que você e Justin Cotton eram basicamente os dois principais investigadores. Sim. E você era o detetive Cotton, meio que assumiu a liderança formal, e você era meio que a detetive supervisora dele. Há quanto tempo você está no departamento de detetives? 13 anos. 13 anos. Isso é correto? Basicamente que você era mostrando a ele como o trabalho funcionava e depois ele assumiu a liderança sozinho. Sim. Então, em 25 de junho... em algum momento você foi ao apartamento da Crystal Rush? Sim. E já tivemos depoimentos sobre o apartamento dela, mas havia um calendário em particular que chamou sua atenção naquele apartamento. Sim, havia. O que tinha no calendário que chamou sua atenção? Bem, naquele calendário, Crystal Rush havia anotado todas as datas importantes, como as vezes em que ia visitar os filhos, consultas médicas, coisas assim, e depois riscava os dias à medida que o mês ia passando. E ela também tinha alguns medicamentos lá? Sim, ela tinha. E lá parecia que havia alguns dias em que os medicamentos não foram tomados? Isso está correto. E havia, mas também havia dias, porém, que o... Desculpe, era daqueles organizadores de remédios de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira? Sim. Então, alguns dias o medicamento faltava? Acredito que sim. E dias em que havia medicamento? Sim. E isso também chamou sua atenção? Sim. Você também verificou a área da garagem para determinar se o veículo dela estava ou não dentro da garagem? Sim, verificamos. E sem entrar no que ela disse, a mãe biológica da Crystal Rush estava presente naquele apartamento quando você foi lá? Sim. E ela te disse onde acreditava que a Crystal Rush estava? Disse. E houve uma investigação posterior no local onde ela acreditava que estava? Sim. E foi determinado que ela não estava naquele local? Ela não estava. Então, nesse momento, e levando em conta, você se lembra que horas do dia você foi até aquele apartamento na terça-feira, 25 de junho? Foi em algum momento da tarde, eu acredito. Então, em algum momento, você passou a se preocupar que isso fosse mais do que um caso de pessoa desaparecida? Sim. E nós ouvimos depoimentos antes, mas houve investigação sobre documentos financeiros? Sim. E imagens de vigilância foram analisadas? Sim. E por fim foi cumprido um mandado de busca em uma residência? Sim. E você sabe quando as autoridades chegaram inicialmente à residência da Rua Wood? Aproximadamente que horas? Acredito que foi em algum momento depois da meia-noite, já no dia 26, eu não estava lá naquele momento, mas isso é o que eu me lembro. E você estava presente durante o cumprimento desse mandado de busca? Não, no inicial não.
o que você fazia? Qual era seu papel? O detetive Cotton e eu estávamos de volta ao escritório do xerife e íamos entrevistar Zach Rush. E uma entrevista de fato aconteceu, correto? Correto. E é justo dizer que a detetive Cotton basicamente assumiu a liderança na entrevista? Sim. E você também estava presente, certo? Está correto. Então, e depois, quanto tempo durou essa entrevista? Mais de 11 horas. E então, depois que essa entrevista terminou, é justo dizer que você teve que ir para casa e dormir? Sim. E depois que você teve seu tempo obrigatório de descanso, você voltou? Você voltou para a cena? Fizemos isso no dia seguinte. Sim, no dia 27 de junho de 2024, voltamos à cena, ou fomos até a cena. E essa foi a primeira vez, então, que você esteve na cena? Correto. Então, quando você chegou ao local, quais foram algumas das primeiras coisas que você observou que realmente chamaram sua atenção? Bem, o detetive Cotton estava andando na minha frente e nós contornamos o veículo de comando pela direita e o detetive Cotton começou a notar latas de Monster e bitucas de cigarro Montego que formavam um rastro por um caminho à direita da entrada, passando por um veículo abandonado e, por fim, até uma área do chão que parecia ter tido um incêndio ali em algum momento, como se tivesse sido um fogo muito intenso. E por que havia aqueles cigarros Montego e latas de Monster? Por que isso foi importante e chamou sua atenção? Ou para ambos, para a detetive Cotton e para você? Porque nós descobrimos durante nossa investigação e entrevistas que essa era a bebida e o cigarro preferidos de Zach Rush. Certo, então, e quais observações você fez? O detetive Cotton e eu estávamos olhando algumas pequenas árvores de bordo ao redor dessa área queimada e notamos que as folhas das árvores estavam murchas e chamuscadas. Parecia que o fogo tinha sido grande o suficiente ou quente o suficiente para queimar essas pequenas árvores ao redor. Notamos que essa área queimada não continha muitos resíduos ou cinzas restantes. Havia alguns restos de plástico e outras coisas ali, mas não havia pilhas de cinzas, carvões ou qualquer coisa assim ali. O detetive Cotton se abaixou, pegou um pouco do solo e sentiu o cheiro, e eu vi uma reação física quando ele cheirou aquele solo. E sabendo que haviam sido feitas compras de ácido sulfúrico, compras significativas, acreditamos que foi ali que o ácido pode ter sido usado. E então, como resultado disso, o que você e o detetive Cotton fizeram? Pegamos algumas pás e alguns sacos plásticos e coletamos talvez os 5 centímetros superiores do solo em uma área quadrada de cerca de 1,20 m a 1,50 m. Certo, eu vou te mostrar. Exibição 205. Exibição 205 até 254. Anotar isso eu mesma. E se você puder apenas passar por essas provas rapidamente e me dizer se você reconhece essas provas.
Você já revisou essas fotos antes, certo? Correto. Você estava presente em todos os locais retratados nessas fotos, certo? Sim. Eu pediria que as provas 205 até 254 fossem admitidas como prova. Alguma objeção? Não, meritíssimo. Serão aceitos. Também peço que sejam apresentados ao júri. Pode. Então, vamos começar. É correto dizer, antes de começarmos a analisar isso, que você estava presente durante uma busca nesse área de queima na Wood Road? Então, dessa vez, a data em que você esteve lá teria sido em um sábado. 29 de junho, correto? Foi o dia em que você teria ido lá pela primeira vez? Isso está correto? A primeira vez, acredito, foi no dia 27. Dia 27, certo. E então você foi e depois fez algo com aquelas coisas no dia 29? No dia 28, nós separamos os itens que coletamos ou a terra que coletamos junto com os membros do laboratório criminal. E onde vocês fizeram essa triagem? No nosso galpão de apreensões aqui em Juneau. E então houve outra busca naquela propriedade em outubro, certo? Na verdade, depois que nós organizamos no dia 28, houve outra busca realizada no dia 30 de junho, da qual eu não participei. Então, outra busca da qual você participou. Obrigada por me corrigir. Isso. Acho que detetive, tenente detetive. Nails estava presente na busca do dia 30 de junho, correto? Não tenho certeza se eu estava lá. Mas então, nas buscas de outubro, você estava presente, correto? Correto. Então, vou passar para a imagem 205. Podemos acender as luzes aqui, por favor? E se você puder nos mostrar mais ou menos o que estamos vendo aqui nesta foto e o que foi significativo para você. Então, o que está retratado nesta foto? Esta é uma foto da área queimada de interesse. Eu posso ver nesta foto que parece haver algum material plástico queimado aqui embaixo, algumas áreas chamuscadas e também alguns restos de detritos queimados ali. E foi assim que a vala de queima estava quando você chegou no dia 27, correto? Sim. E acho que foi você ou a detetive Courtney que tirou essa foto, correto? Correto. E agora, passando para a imagem 206, o que estamos vendo aqui? Isso é mais uma visão geral daquela área. Se você recuar um pouco e tentar pegar a área ao redor, pode ver que há 4 pneus meio que dispostos no lado direito da área queimada. E ainda podemos ver aquele tipo de plástico azul derretido, certo? Sim. E bem em cima da foto é aquele conjunto de montículos, certo? Sim. E depois disso estaria a rodovia J, certo? Sim, é mais mata que leva até a rodovia J. E então, no canto inferior esquerdo atrás de nós, o que teria mais ou menos desse lado da foto? Se estivéssemos um pouco mais atrás, veríamos uma minivan branca abandonada e um pequeno galpão de jardim à esquerda. Certo, 207. O que estamos vendo aqui? Esse é o material ensacado que coletamos depois de descobrir que tinha um cheiro muito forte de algum tipo de ácido ou produto químico. Isso é o que desenterramos da superfície daquela área queimada e coletamos aqui. Está em um recipiente de material perigoso porque o cheiro e os vapores eram tão fortes que nos deixavam enjoados. E então 208. Esse é o conteúdo do saco no recipiente de material perigoso com a terra que coletamos da área queimada. 209. Foi então que começamos a peneirar usando peneiras para encontrar qualquer material orgânico ou inorgânico naquele solo. Então, esses itens, de quem é aquela letra naquela folha branca ali? Essa é a minha letra. E então, por que esses itens foram colocados nessa área? Algumas dessas peças pareciam ser pedaços de osso. E então, você consegue dizer se algo é ou não é osso humano? Não.
O escritório do xerife estava trabalhando com uma antropóloga que poderia ter feito essa determinação? Sim, o Dr. Jordan Carston estava presente, assim como o médico legista do condado de Dodge, P.J. Schobel, que também é treinado nisso. Então, eles estavam presentes enquanto você fazia isso ou eles estavam apenas trabalhando com você nessa investigação? Eu sei que o Dr. Carson estava presente durante essa busca e peneiração do solo. Então, indo para... Acho que estamos na 210, correto? Sim, o que é isso aqui? Esse é outro conjunto de itens que encontramos peneirando a terra. Acho que isso é um close de 2. 210, um close de 209. Sim, só parece um pouco mais próximo. Ok, indo para 211. Esses são alguns dos materiais inorgânicos que encontramos, vários metais e outros itens que não acreditamos ser ossos ou qualquer outra matéria orgânica. Então, você conseguiu encontrar algo que acreditava que fossem restos de um celular? Eu encontrei em uma dessas peneiragens um pequeno vidro circular que parecia ser a lente de uma câmera de celular. E isso está mostrado nesta foto? Eu acho que... tá aí. Vejo objetos redondos, mas não sei dizer quais. Se aquilo era realmente a lente. Mas será que poderíamos identificar positivamente aquilo como A, uma lente de celular, ou B, uma lente de celular de um modelo específico? Não. Então, é possível, mas... Além dessa lente, havia algo mais que pudéssemos afirmar com certeza ser um celular? Não, aquela peça era compatível com uma lente de celular, mas eu não posso afirmar que era. Certo, então agora estamos indo para o 2. Este é o 211, correto? 212212. E o que estamos vendo aqui? Isso é a triagem de um pouco de solo que foi coletado quando o primeiro mandado de busca foi cumprido no dia 26. Então, no dia 26, o laboratório criminal ou o departamento do xerife coletou um pouco da superfície daquela cova de queima, certo? Sim, eu teria descoberto depois, mas sim. Certo. 213. O que estamos vendo aqui? Sua folhinha meio que nos mostra isso, certo? Esse peso. Sim. Itens que pegamos ao peneirar o solo ao lado do galpão e da van branca. E isso então teria sido entregue à doutora Carson para uma possível identificação posterior, correto? Sim, qualquer coisa que fosse suspeita de ser algum tipo de osso teria sido entregue a ele. E então 214. Detalhe desses itens. Está correto, 215. Mais detritos ou materiais inorgânicos daquele mesmo lote de terra. Durante a entrevista com o réu, nós soubemos, ele nos disse que estava queimando coisas nessa vala de queima. Sim. O que ele disse que estava queimando? Ele disse que tinha queimado recipientes de óleo. Ele tinha queimado recipientes plásticos vazios que tinham contido o ácido sulfúrico. Ele estava queimando caixas de papelão, algumas bagagens e acho que ele disse que também queimava, mas não posso afirmar. Então, esses destroços estão aqui? Era isso, entendi. Tem uma chave pequena aqui. Essas coisas são de metal ou é uma mistura de metal com outros itens? É uma mistura de itens que não queimaram. Certo. Indo para o 216. Então, é justo dizer que havia vários itens de destroços daquele incêndio que encontramos e que não estavam representados, mas aquelas fotos meio que nos deram um resumo das diferentes coisas que encontramos durante aquela triagem em 29 de outubro. Sim.
Desculpe, não foi 29 de outubro, foi 29 de junho de 2024. 28 de junho. 20 de junho, tem um calendário aqui. Sim, nós fizemos. Você foi ao local pela segunda vez no dia 27, correto? Essa foi a primeira vez. Sim, como escritório do xerife. Sim, essa foi a primeira vez que estive lá. Primeira vez que você esteve lá. Desculpe, você esteve lá na primeira vez. Foi tecnicamente a segunda escavação da cova de queima no dia 27, correto? E então a triagem na garagem foi no dia 28? Sim. E então aquela segunda, então seria a terceira busca completa do tipo escavação em grade, seria no dia 30 de junho, correto? Correto, correto. E então houve esse grande intervalo de tempo entre junho e depois outubro. E em algum momento foi tomada a decisão de voltar e fazer outra busca na propriedade da Estrada Wood? Sim. E quais foram alguns dos motivos pelos quais foi determinada uma nova busca na propriedade na Wood Road? Claro. Assim que começamos a receber os retornos dos mandados do Google e das operadoras de celular, conseguimos começar a mapear os horários e locais em que o dispositivo celular de Zach Rash estava. E sabemos que um delegado apareceu no dia 23 de junho de 2024 por volta das 18h30, enquanto o incêndio ainda estava acontecendo e enquanto o réu estava perto daquele fogo. Então, entre o horário do dia 23 à noite do dia 23 até o momento em que ele foi detido, não deu muito tempo para ele, caso quisesse mover partes de um corpo para outro lugar. Encontramos apenas pequenos fragmentos e acreditamos que havia mais. Uma de nossas teorias era que parte disso poderia ter sido levada para outro lugar. Depois de refinarmos essa linha do tempo, concluímos que ele não teve tempo suficiente para ir a algum lugar com essas coisas, nem por um período significativo. Achamos que talvez tenhamos deixado passar algo e havia mais ali. Então, no dia 24 de outubro, nós voltamos. Nós encontramos mais. Encontramos. Ok, então voltando. Agora estamos em 2217, certo? 2:16:16. É a primeira foto. Eu deveria seguir o meu próprio item de prova 216. Agora estamos no outono, então parece um pouco diferente, certo? Certo. Este ainda é o mesmo endereço da Rua Wood, certo? Sim. Era assim que estava quando você chegou no dia 24. Sim. Até 17. O que estamos olhando aqui? Esta é a área queimada que vimos nas fotos anteriores, perto do pequeno galpão de jardim, ao lado da minivan branca abandonada. E eu só quero, se você puder apontar, tem tipo um pedaço de madeira meio enterrado. E sim, obrigada por apontar isso com o apontador laser, está logo atrás dessas árvores. E nós vimos que vai 2 aproximando, obrigada. E eu não sei, eu vou só te mostrar. Vamos ver se eu consigo. Item de prova 62. E isso é do mandado de busca de 30 de junho. E você vê, por essa linha rosa que esse é o nosso perímetro. Parece ser a mesma madeira? Aquela tábua meio enterrada era o nosso perímetro ali? Sim, acredito que era um pedaço de um palete ou algo parecido. Então aquilo meio que marcava o perímetro do local de escavação do dia 30 de junho, certo? Sim. Então podemos afastar o zoom. E esse era o 217, certo, que estamos vendo aqui. Agora passando para o 218. E o que estamos vendo aqui? Isso é...
a mesma área, né? Uma área geral onde ficava aquele local de queima, mas está mais para, você sabe, mais para onde você viu aquela tábua na última foto. Parece que só estamos olhando um buraco no chão, né? Correto. Tudo bem, então o que tem de tão especial? Vamos ver muitas fotos desse buraco no chão. O que é tão importante nesse buraco no chão? Quando saímos para fazer essa busca, o detetive Connie e eu decidimos voltar ao local onde havíamos encontrado ossos anteriormente. O restante da propriedade está dividido em quadrantes e vasculhado por outros. Enquanto a gente ia afastando as folhas para dar outra olhada nisso e começava uma busca em espiral a partir daquela área, eu notei o buraco e algo bem ao lado do buraco. Certo, ali parecia algum tipo de osso de costela. E tem algo dentro do buraco também? Tem sim. E se você puder apenas apontar isso com um apontador laser ali? Algo bem no centro. Isso está bem na superfície, certo? Não tínhamos feito escavação ou manipulação até aqui, certo? Nós não tínhamos feito nada além de mover cuidadosamente as folhas daquela área. Certo. Olhando para 219. Então, agora tem um cartão de osso aqui e o que está ao lado desse cartão com a escala ao lado dele. Quando descobrimos isso, chamamos o Dr. Jordan Karsten para vir dar uma olhada e ele nos informou que era um osso da costela humana. Certo. Próximo slide para o 20. O que estamos vendo aqui? Esse é outro fragmento que encontramos e que o Dr. Jordan Kirsten me informou ser parte de uma clavícula humana. Então, seguindo em frente, e você não precisa se lembrar de todos os fragmentos, mas ele está nos dizendo que esses são ossos humanos, certo? Certo. E ele consegue identificar alguns ali mesmo no local, certo? Sim. Indo para 221. O que estamos vendo aqui? Esse é outro pedaço de osso que foi identificado nessa área que faz parte da estrutura interna do crânio. Certo. Novamente, isso tudo está na superfície. Nenhuma escavação foi feita ainda, correto? Está correto. 222. O que são todas essas bandeiras? As bandeiras indicam onde estamos vendo outros pedaços de osso. Parecia que alguém estava cavando aqui ou era outra coisa? Acreditamos que um animal cavou aquilo porque, à medida que cavamos, eventualmente quando realmente cavamos, havia carne em decomposição naquele buraco e acreditamos que isso provavelmente levou um animal a cavar para ver o que tinha lá embaixo. Indo para 2-3. O que estamos vendo aqui? Essa é uma visão da área geral queimada e das bandeiras onde encontramos ossos adicionais no dia 24 de outubro de 2024. É possível ver a van branca, o galpão de jardim e as bandeiras laranjas marcando partes à direita da cova original da queimada. E 2-4. Esse é apenas um close da disposição das bandeiras marcando os pedaços de osso. 2-5. 2-5. E parece que estamos apenas olhando para uma foto de alguém em pé ao lado de uma árvore aqui. Não consigo apontar nada ali. Vamos para 2-6, tudo bem. Agora, o que vemos aqui? E eles veem alguém apontando para o que parece ser um pedaço de osso. Então vamos voltar para o 225 rapidinho, só para que possamos ver. Tem uma árvore e aí perto de onde aquela pessoa está em pé. Então, em 226 podemos ver agora, se você puder ir para o 226, isso. Algum osso ali no chão. Agora indo para o 227. Este é outro osso, acredito ser parte da mandíbula, isto é, o osso da mandíbula. Indo para o 28. E esse é um molar humano de novo. Isso está bem na superfície, correto? Sim. 2,9. Agora, o que estamos vendo aqui?
Depois que descobrimos bem na superfície que tínhamos um monte de fragmentos de ossos, alguns deles sendo identificados como humanos, decidiu-se dividir a área em quadrantes e realizar uma análise cuidadosa e detalhada. Então, novamente, você não estava naquela busca das 6h30, mas foi um processo de divisão semelhante, só que agora expandindo a área para o outro lado. Pelo menos neste momento, estamos expandindo para o outro lado, e parece que agora já afastamos algumas das folhas com um ancinho, certo? Sim, removemos as folhas, não lembro de usar um ancinho. Desculpa. Estamos tentando ser mais cuidadosos. Removemos os detritos, então ficou só a terra. Você sabe como tiramos as folhas? Não lembro como foram movidas. Lembro quando achamos o buraco e algumas na superfície, eu só usava as mãos para tirá-las do caminho. E você se lembra aproximadamente quantas pessoas estavam no local nesse momento durante essa busca? Eu teria que estimar, mas diria algumas dezenas. Todos do escritório do xerife ou tivemos algum apoio da equipe do Dr. Carson durante isso? O escritório do xerife estava lá, o escritório do médico legista também, outras agências forneceram agentes para nos ajudar e o Dr. Jordan Karsten também trouxe alguns de seus alunos para ajudar. Então agora ainda estamos no 229. Sim, então vamos para o 230. Esse é outro fragmento de osso que acredito ser um pedaço de uma mandíbula ou maxilar inferior. 231. Outro fragmento de osso. 232. É bem onde está aquela bandeira. Tem alguma coisa lá? Sim, 232 é outro fragmento de osso. Se você puder apenas circular, está bem onde deu o zoom agora. Bem em cima de onde está aquela bandeira, certo? 230. 3. Esse é outro pedaço de osso. Eu acredito que seja parte do topo do crânio ou da lateral do crânio. 234. E isso você já testemunhou anteriormente que ainda havia algumas partes com carne. Isso representa isso? Sim, à medida que começamos a escavar e tirar mais coisas daquele buraco, começamos a sentir um odor e ele foi ficando mais forte e eventualmente chegamos a um ponto em que encontramos algum material em decomposição. 235. Que parece ser mais daquele material em decomposição. 236. Depois que removemos toda a terra mexida naquela área, pudemos ver como o buraco foi originalmente cavado. Então esse é mais ou menos o contorno daquele buraco original, certo? Sim. E quando você diz que poderíamos ver que tipos de coisas, se você pudesse usar o laser e apenas descrever o que nos mostrou como aquele buraco original foi cavado. Bem, você pode ver que há algumas raízes cortadas nesse buraco. Mas o que fizemos foi pegar pás bem pequenas, como você vê à direita da tela, e mover o solo revolvido, que é mais fácil de mover, porque há uma diferença entre o solo que foi cavado e colocado de volta no buraco e aquele que foi compactado ao longo dos anos. Então você podia meio que seguir a borda desse buraco até não ter mais solo revolvido ali dentro e ser só o solo compactado. 237. E o que estamos vendo aqui agora? Isso parece com outras áreas que estamos escavando. É isso, vamos lá. Vamos ver até onde vai antes de irmos para a próxima. Acho que é só isso. Será que este é mais ou menos o fim da escavação de 24 de outubro, como ficou quando terminamos de escavar essa área? Não posso afirmar se estava assim quando terminamos, mas estávamos escavando o solo.
Parece que já está escurecendo, pois há uma luz lá fora. E então vamos para... Agora estamos em 2h38. De novo, parece que a área escavada tem o tamanho das 3 grades. E então vamos passar para outra sessão meritíssima, que vai levar mais de 4 minutos. Não sei se fazemos a pausa da tarde agora ou se prefere que eu continue. Pode continuar. Tudo bem. Então, agora fizemos outra busca na propriedade em 30 de outubro, certo? Correto. E por que fizemos outra busca em 30 de outubro? Tínhamos conseguido tanto material na busca do dia 24 e ficamos sem luz do dia, então queríamos voltar e garantir que encontrássemos tudo o que pudéssemos. E quem estava conosco quando voltamos no dia 30? Acredito que o Dr. Jordan Karsten e seus alunos estavam junto com pessoas do escritório do xerife, do Instituto Médico Legal e possivelmente de outras agências. Eu não me lembro exatamente quem mais estava lá. E então o processo para essa busca foi o mesmo, onde dividimos as áreas em quadrantes e procuramos nessas áreas de forma delicada e cuidadosa, cavando tão fundo no solo quanto achávamos necessário até chegarmos àquela estrutura de raízes. Correto. Então agora vamos para o documento 239. E que área é essa? Essa é uma área perto de onde as outras escavações foram feitas, mas mais abaixo na entrada, a leste, atrás de um caminhão velho. Então, mais perto de onde seria o final da entrada, do outro lado. Se a gente visse aquela casa móvel, seria entre a casa móvel e o final da entrada, certo? Sim, isso está descendo pela entrada. Certo. E essa é só outra área dividida em quadrantes, correto? Correto. 240. O que estamos vendo aqui? Esse é o galpão de jardim que vimos em outras fotos, ou se você se virar para a direita, estará olhando para aquela área original queimada. E originalmente havia uma lona encostada nesse galpão, certo? Isso está correto? Havia uma lona nessa área em algum momento. Você se lembra de onde ela estava no galpão? Ela ainda está fotografada aqui ou a gente só tirou ela do caminho? Você se lembra? Acha que consegue lembrar onde está nosso caminho nessa foto? Pode explicar o que significa caminho? O caminho de pedestres entre a van branca e o carrinho vermelho. Sim, o caminho para a van branca fica à sua esquerda ao olhar esta foto. Ok, então mais ou menos bem aqui. E aquela lona estava mais ou menos aqui nessa área, encostada no galpão ou em outro lugar, ou você não consegue se lembrar neste momento? Lembro de uma lona ali, mas não sei exatamente onde estava. Certo. E então passando para o 241. O que estamos vendo aqui? Isso parece ser um fragmento de osso. 242. Essa é a área dividida em quadrantes ao lado daquele depósito de jardim. 243. Esse é um dos quadrantes naquela área dividida em quadrantes. E esse tem 9. Você lembra onde isso estava? Ainda era ao lado do galpão? Ou você está? Um segundo. Perto do tronco. Ou estaria perto do caminhão? Acredito que isso seja perto do galpão, se não me engano. 244. O que vemos ali perto da bandeira? Então, há 2 bandeirinhas brancas. O que vemos perto de cada um? Esses são fragmentos de ossos. E só usando o apontador para que cada pessoa possa ver. Eles estão circulando na bandeira branca inferior e depois na bandeira branca superior desses fragmentos de ossos. Então, um está mais ou menos do lado de fora da marcação do perímetro e o outro está do lado de dentro da marcação do perímetro, certo? Correto.
E então passando para o 240. Em qual número de evidência estamos agora? 245. 245. O que estamos vendo aqui? Parece ser outro fragmento de osso. 246. Vejo uma bandeira, mas não distingo o que está próximo a ela. E você sabe em que área estamos? Nessa imagem vimos um carrinho de mão ali. Você sabe em que área estamos? Já estamos no caminho neste ponto? É difícil me orientar nessa foto, mas eu me lembro de uma pequena depressão no caminho que leva até a entrada da garagem, se você estiver voltando para a garagem, mas não posso dizer com certeza. 247. O que estamos vendo aqui? Parece ser outro fragmento de osso. 248. Parece ser outro fragmento de osso. Bem ali, mais ou menos na parte inferior da foto de 248, 249. Parece ser uma foto em close desse fragmento. Na 250. Parece ser outro fragmento de osso. Aquela pazinha, acho que não se chama pá. Não sei o nome certo dessa ferramenta, mas é colher de pedreiro. Mas essa foi uma das principais ferramentas usadas para cavar nesse caso. Essa foi uma das ferramentas. Tínhamos uma variedade de ferramentas à nossa disposição, mas essa era uma delas. Quando dizemos que estamos cavando, não é como cavar um buraco para plantar uma árvore. Só movemos o solo suavemente, um pouco de cada vez, certo? Certo. 251. E o que estamos vendo aqui agora? Essa é uma área que escavamos. Além da cova de queima original, até a borda do sistema de montículos. E agora estamos olhando para J. Sim. Obviamente a vegetação, a folhagem já tinha secado nessa altura, certo? 206. O quê? O que vemos aqui agora? Essa é a área demarcada atrás daquele caminhão velho que vimos antes de outro ângulo. 253. That it's, parece que a terra voltou a preencher. Mas com aquela faixa não estava recém-cavado assim, né? Quando chegamos na cena pela primeira vez. Então isso representa toda a área que a gente teria escavado no dia 30 de outubro. Sim, se você considerar também a área atrás do caminhão. 254. Isso parece ser só outro ângulo disso. E então, no canto direito da foto, pode ser a outra área escavada ali. E então isso é de novo quando a terra já foi colocada de volta, certo? Certo. Às vezes chamamos essas imagens de fotos finais, certo? Sim. Eu só queria esclarecer que durante o depoimento do Tenente Nel, ele falou sobre o peneiramento que ocorreu. Então, nós tínhamos essas grandes peneiras e as pessoas meio que iam de um lado para o outro, peneirando a terra e peneirando os destroços. Isso também estava acontecendo neste local? Sim. Então, não era só que estávamos cavando e encontrando coisas, mas estávamos cavando, colocando a terra em baldes, levando até as peneiras e depois vasculhando novamente aquela terra que já tinha sido cavada, certo? Correto. 255. Não, terminamos. Em 2 ainda não. Não tenho. Nós terminamos no 254, correto? Essas fotos representam todos os fragmentos ósseos que encontramos em 24 de outubro e 30 de outubro. Eu não sei se posso dizer isso. Se eu dissesse que as fotos não representam todos os fragmentos ósseos que encontramos, mas basicamente um resumo dos principais fragmentos ósseos, uma visão geral dos fragmentos, você diria que isso é correto?
Sim, em algum momento eu vi um registro de todas as peças que pegamos, e eram muito mais do que as que destacamos nessas fotos. Só um momento. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Boa tarde, detetive. Boa tarde. Você participou da busca na residência de 730 Main Street, residência de Crystal Rush? Sim, Você viu a agenda dela como descreveu no depoimento direto? sim, Certo. Havia alguma data na agenda que você viu em que Crystal ou qualquer outra pessoa tivesse marcado reuniões com Zach Rush? não me lembro disso de cabeça. Certo. Você acha que se tivesse visto algo assim, teria anotado? Não posso dizer, não me lembro de tudo que estava no calendário. Certo. Os documentos financeiros de Crystal Rush, os cartões bancários dela, foi algo a que você deu atenção? Sim, Ok. Foi você quem obteve os registros bancários dela? não, ok. Você sabe até que data os registros bancários foram solicitados? Não, Você mencionou no depoimento direto que viu alguns medicamentos no quarto da Crystal Rush, correto? sim, E os medicamentos estavam, acho que, naqueles organizadores diários para a semana? sim, E o que você viu foi que o recipiente era para 2 semanas, correto? não lembro se o recipiente era para 2 semanas ou se eram 2, não me recordo. Certo. E você notou que a medicação de alguns dias tinha sido tomada e a de outros dias não? Sim, Certo. Você sabe que tipo de medicação era? eu não sei. Tipo, por exemplo, o que quero dizer é, era algo para um problema físico, como ibuprofeno ou Tylenol? Não tenho certeza, mas acho que eram prescrições. Ok. Você sabe se havia medicamentos para saúde mental? Eu não sei disso. Pelo que você viu, você conseguiria deduzir qual foi a última data em que o medicamento foi tomado? Isso eu não sei. E pela sua investigação, você sabe se algum medicamento foi tomado por Crystal Rush quando ela saiu de casa em 8 de junho? Isso eu não sei. Só para resumir, você não sabe qual medicamento ela tomava, certo? Correto. Você não sabe se ela levou algum desses remédios no dia 8 de junho. Correto. Você não sabe se ela ficou sem algum remédio após 8 de junho. Não, eu não sei. Obrigado. Obrigado. Sem perguntas adicionais, tudo bem. Pode se sentar. Obrigado.